Fala galera, análise de Coritiba 1, Botafogo 1, pela 36ª rodada do Brasileirão. Então aguenta aí 5 minutinhos comigo para ter um belo raio-x dessa partida. Então vamos lá, começando pelo comportamento das equipes em campo, a gente vê o Coritiba aí com 47% de posse de bola contra 53% do Botafogo, um número baixo para o Coritiba como mandante e um número relativamente alto para o Botafogo como visitante. Aqui embaixo a gente vai olhar para a distribuição média dos jogadores em campo e a ideia é ver se teve algum time que jogou mais adiantado em relação ao outro. Para facilitar a nossa visualização, eu vou trocar os jogadores por duas linhas que representam o avanço médio das duas equipes dentro do campo de jogo. A gente vê a linha do Botafogo um pouco mais adiantada, né? Até além da linha do meio de campo, mostrando que o Botafogo jogou um pouco mais adiantado em relação ao Coxa. Olhando para a concentração de jogadas da partida, a gente vai ver que o Botafogo teve um pouco mais de jogadas no meio de campo, 23% do total de jogadas da partida contra 20% do Coritiba, e o Botafogo conseguiu produzir mais no campo de ataque, 16% do total de jogadas da partida foram do Botafogo no seu campo ofensivo contra 10% do Coritiba. E para a gente fechar essa primeira parte da análise, a gente tem um gráfico aqui que mostra o domínio de cada uma das equipes ao longo dos 90 minutos de partida. A gente vai ver muito mais barras brancas do que barras verdes, que mostra que o Botafogo dominou a partida por mais tempo, né? Basicamente até os 15 minutos do primeiro tempo, domínio do Botafogo. Dos 15 até mais ou menos o final do primeiro tempo, domínio mais intenso do Coritiba, e o segundo tempo praticamente inteiro do Botafogo. Se a gente considerar que o domínio total da equipe mandante vale 100 e da equipe visitante vale menos 100 e tirar uma média dessas barras todas aqui do gráfico, a gente vai chegar no número menos 15, que mostra aí um domínio relativamente alto do Botafogo na média da partida. Aqui do lado direito a gente vai olhar para algumas estatísticas que vão ajudar a gente a entender aquilo que as equipes conseguiram produzir na partida, mas antes disso fica o meu pedido para você se inscrever no canal e me ajudar a chegar nos 140 inscritos. Peço também o seu like e que você compartilhe o vídeo. Então a gente vai começar olhando para a expectativa de assistências, que é uma estatística que mede a capacidade que as equipes tiveram de colocar os seus jogadores em condição de marcar gols. Pelo lado do Coritiba, esse valor ficou em 1,29 e do Botafogo 1,80, bons números para as duas equipes, mas o Botafogo aí ligeiramente superior. Quando a gente olha para o número de finalizações e expectativa de gols, a gente vai ver o Botafogo com mais finalizações, foram 13 pelo lado do Coxa contra 24 do Botafogo, um número bem alto aí para uma equipe visitante. E essas finalizações geraram uma expectativa de gols para o Coritiba de 1,72 e de 2,15 para o Botafogo. Lembrando que o Botafogo teve um pênalti na partida que eleva aí naturalmente a expectativa de gols. A expectativa de gols é uma estatística que mede a capacidade que as equipes tiveram de colocar, que ajuda a gente a estimar o número de gols que uma equipe deveria ter marcado com base na qualidade das oportunidades criadas. Então a gente vê aí bons números, tanto pelo lado do Coxa quanto pelo lado do Botafogo. Mas só olhar para a quantidade de finalizações ou para a qualidade das oportunidades que as equipes criaram não diz muito para a gente sobre a qualidade nas finalizações em si. Então, para isso, a gente olha para a expectativa de gols pós-chute, que vai ajudar a gente a estimar o número de gols que uma equipe deveria ter marcado, considerando também a qualidade das finalizações. A expectativa de gols pós-chute do Coritiba foi de 1,22, um número mediano para uma equipe mandante, e do Botafogo 1,76, um número relativamente alto para uma equipe visitante. A gente vê a superioridade do Botafogo nessa estatística. Quando a gente olha para a diferença entre a expectativa de gols pós-chute e a expectativa de gols, a gente vai ter uma dimensão do desempenho das equipes nas finalizações. Pelo lado do Coritiba, esse valor ficou em menos 0,5, né, o que mostra aí um desempenho ruim nas finalizações, né, a expectativa de gols do Coxa diminuiu de 1,72 para 1,22. Pelo lado do Botafogo, também um desempenho relativamente ruim, aí de menos 0,39, a expectativa de gols do Botafogo caindo de 2,15 para 1,76. E quando a gente olha para a expectativa de gols pós-chute e compara com o número de gols marcados, a gente vai ter uma ideia do desempenho dos goleiros. E aí, no caso, o goleiro do Coritiba, né, e essa diferença aí representa o número de gols que os goleiros evitaram na partida. Pelo lado do Coritiba, esse valor ficou em 0,76, ou seja, um bom desempenho do goleiro do Coxa. A expectativa era que ele tomasse 1,76 gols e tomou apenas um. Pelo lado do goleiro do Botafogo, esse valor ficou em 0,22, né, muito próximo de zero, praticamente um desempenho neutro do goleiro do Botafogo, que deveria ter sofrido 1,22 gols e sofreu um gol. E para a gente fechar a nossa análise, se a gente olhar para todas as estatísticas, desde expectativa de assistências até número de gols marcados, a gente vai ter uma ideia, né, do desempenho das equipes na partida. Pelo lado do Coritiba, a gente tem algumas estatísticas com 4 estrelas,
algumas com 3 e outras com 2 estrelas. Se a gente for tirar uma média disso tudo, a gente vai chegar aí talvez num desempenho mediano do Coritiba nessa partida. Pelo lado do Botafogo, a gente tem estatísticas com 5 estrelas, a gente tem e 4 estrelas, né, um bom número de estatísticas com 5 e 4 estrelas, duas estatísticas com 3 e uma estatística com 2 estrelas, o que daria aí pra gente um desempenho de mediano para bom aí do Botafogo nessa partida, né, considerando que estava jogando já contra uma equipe rebaixada. De qualquer forma, o resultado de 1-1 aí ficou salgado para o Botafogo, que tinha marcado um gol no fim e conseguiu tomar o empate mais no fim do jogo ainda. Então, fechamos aí mais uma análise de Coritiba 1, Botafogo 1. Espero que vocês tenham gostado e fica aí meu pedido novamente para você se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar esse vídeo. Eu fico por aqui e falou!